Bom dia, alunos. Hoje iniciamos nosso estudo de termodinâmica e iniciando vendo o comportamento térmico dos gases. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor João Vitor. Antes, o início dos nossos estudos, nós nos perguntamos por que estudar aquilo? Nesse contexto, por que estudar o comportamento térmico dos gases? Então, o estudo dos gases foi fortemente desenvolvido com a criação e aprimoramento de máquinas térmicas durante o período da Revolução Industrial. Então, alguns cientistas da época, como Clausius, eles estavam tentando entender como funcionava uma máquina térmica para melhorar o aproveitamento dela. O que acontecia? Até a época, as máquinas térmicas, por exemplo, a máquina a vapor, era colocado muita energia, precisava de uma energia muito grande para que ele desse um certo retorno. Então, não era algo muito eficiente. E eles procuravam melhorar a eficiência dessas máquinas. E também o estudo de balão, a gente pode entender considerando o ar como um gás, certo? Então vamos para o próximo slide. Gases perfeitos ou ideais. Aqui que a gente precisa saber, para nossos estudos e a gente conseguir descrever matematicamente os gases, as partículas, a gente considera que eles são ideais. O que isso significa? Que eles obedecem às leis da mecânica clássica, as partículas não interagem entre si e as colisões são elásticas. Ou seja, podemos falar que eles se comportam de maneira bonitinha, digamos assim. Na vida real, em boa parte das situações estudadas, os gases podem ser considerados como perfeitos, especialmente quando a pressão é pequena, tá? A gente já vai entender melhor o conceito de pressão. Aqui tem alguns exemplos, um balão de hélio, um balão de oxigênio, um balão com água e um balão com amônia. Na vida real, eles não são gases perfeitos, mas a gente pode considerar, né, que eles são para facilitar os cálculos e realmente a gente conseguir fazer as contas em cima. E não há uma grande perda a gente considerar eles como os gases perfeitos, porque foi visto através das experiências que eles têm um bom comportamento. Então vamos lá. Agora, para a gente estudar gases, é importante ter em mente a diferença e a definição desses três conceitos: temperatura, pressão e volume. Então, essas três características que estão envolvidas no estudo dos gases. A temperatura, como a gente já conversou nas nossas aulas anteriores, indica o grau de agitação das partículas. Quanto mais agitadas estão as partículas de um corpo, maior a sua temperatura, né? Então, cada partícula, conforme ela vai ganhando calor, ela vai aumentando a temperatura, vai tendo uma energia cinética maior ali, tá? E essa energia cinética é traduzida em energia térmica, ou seja, a partícula que está se movimentando muito tem uma temperatura grande. A pressão está relacionada com a força exercida pela colisão das partículas dos gases contra as paredes do recipiente que os contém. Então a gente pode pensar assim que a pressão, né, depois de tanto mexer, é essa força sobre, na verdade, pressão a gente define como força sobre ar. Mas então a gente pode pensar que ela está relacionada com essa força que ela faz nas paredes de um recipiente. Aqui, no exemplo anterior, tem os balões. Então, as partículas exercem uma certa pressão sobre esses balões, né? Então, podemos pensar na pressão como se fosse essa força. E o volume de um gás corresponde ao espaço que ele ocupa. Isso depende do recipiente no qual ele está contido. Então, o gás, quando ele está dentro de um certo volume, de um certo recipiente, ele vai ocupar ali de maneira uniforme aquele volume. Ou seja, o volume é o espaço que ele tem para ocupar. Então, aqui, lembre-se de que essas três grandezas estão altamente relacionadas no estudo dos gases, tá? Temperatura significa agitação, pressão está relacionada com a força, e o volume com o espaço que o gás tem ali. Tá? Aqui tem a representação das partículas, claro que a gente não consegue ver elas a olho nu, mas é só para a gente conseguir entender. Então, transformações gasosas. Como que iniciou o estudo dos gases? Iniciando através das transformações gasosas. Como a gente sabe que temperatura, pressão e volume estão relacionados, os cientistas começaram, vamos tentar manter a temperatura constante em um gás e ver o que acontece com a pressão e o volume. Depois, vamos manter a pressão constante no gás e ver o que acontece com a temperatura e o volume. E por último, vamos manter o volume constante e ver o que acontece com a temperatura e a pressão. E assim, iniciaram os estudos. Primeiro, foi visto as transformações isotérmicas. Na transformação isotérmica, a temperatura permanece constante. O iso
vem de igual, tá? E térmico é temperatura. Então, isotérmica, temperatura permanece constante. E variaram a pressão e o volume do gás. Então, o que acontece aqui? Se a temperatura está constante e o volume do gás aumenta, o que acontece? A temperatura não mudou, ou seja, a agitação das partículas continua a mesma, e o volume aumentou, elas ganharam espaço. Com isso, como elas ganharam espaço, elas tiveram maior espaço para propagar essa pressão, ou seja, elas continuaram com a mesma agitação e encontraram um espaço maior, as partículas ali dentro desse gás. Com isso, a pressão diminuiu. Então, toda vez que a gente tem uma transformação isotérmica, o aumento de volume significa uma diminuição de pressão. Por outro lado, se a gente diminuir o volume, como a temperatura é constante, as partículas vão estar mais pressionadas, ou seja, a pressão vai ser maior. Matematicamente, como que a gente relaciona isso? PI, VI é igual a PV, ou seja, o produto da pressão vezes o volume antes é igual ao produto da pressão vezes o volume depois dessa transformação, tá? Já vamos ver como funciona nos exemplos isso aqui. Então, abaixo o gráfico da pressão contra o volume em uma transformação isotérmica. Veja, ó, essas linhas, como a gente vai ver, são chamadas as isotermas. A temperatura é constante. Então, nessa transformação, o que acontece com o gás? Veja que a pressão dele vai diminuindo, ou seja, eu vou indo para baixo, significa que a pressão vai diminuindo. Só que se a pressão diminui, significa que o volume está aumentando. Ao contrário, se eu voltasse, o volume estaria diminuindo e a pressão aumentando. Então, é essa relação numa transformação isotérmica. Aqui, só para a gente definir isoterma, então, o que é isoterma? São as linhas nas quais as transformações gasosas permanecem a uma temperatura constante. Então, se tem uma transformação gasosa em cima de uma isoterma, significa que a temperatura não mudou. Essas linhas recebem o nome de hipérboles, tá? Então, quanto mais afastadas da origem, a gente pode falar que mais quente é a isoterma. Ou seja, aqui a gente tem a T3, ela está mais afastada do zero aqui, significa que a temperatura é maior nela. O T2 ali no meio e o T1 ali, que é o mais perto da origem, significa que a temperatura do T1 é menor, tá? Então vamos ver na transformação isobárica. Isobárica, iso igual, bárica, pressão. A pressão do gás permanece constante e eles variaram a temperatura e a pressão. Bem, então se a pressão permanece constante e eles aquecem esse recipiente com gás, o que acontece? A gente pode pensar, bom, se a pressão, ou seja, a força das partículas está constante ali, mas a temperatura é maior, as partículas vão se agitar mais, é necessário um maior espaço para que a pressão permaneça constante, né? E foi daí que eles tiraram a relação. Então, se a pressão é constante e você aumenta a temperatura, para compensar, o volume tem que aumentar também. Matematicamente, é essa relação aqui, ó. O volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final, tá? Então, aqui a gente vê alguns gráficos. O que acontece numa transformação isobárica? Veja que a pressão é constante, no gráfico da pressão contra o volume. O volume aumenta conforme aumenta a temperatura, mas a pressão não muda. Veja que no eixo da pressão ela não vai nem para cima e nem para baixo, porque ela permanece constante. E a relação de volume com temperatura é linear, ou seja, a mesma quantidade que aumenta a temperatura, aumenta o volume, nesse caso. Tá? E por fim, dessas últimas três transformações, a isovolumétrica. Iso vem de igual, volumétrica vem de volume. Então aqui os cientistas deixaram o volume do gás igual, ou seja, esse êmbolo aqui não subiu e nem desceu, ele ficou paradinho ali. E o que acontece se a gente aumentar a temperatura e o volume não varia? As partículas vão se agitar mais com o aumento da temperatura e, consequentemente, como o volume não varia, vai aumentar a força que elas exercem ali nas paredes do recipiente. Por isso que, na mesma proporção, se você mantém o volume igual, na mesma proporção que a temperatura aumenta, a pressão também aumenta aí. Como que a gente pode explicar matematicamente isso? Que a pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final, tá? E os gráficos? Bem, aqui a gente tem uma situação parecida com a anterior, só que veja, no gráfico da pressão contra o volume, como o volume ele não muda, só a, a pressão que muda aqui. Veja que a pressão, a
flechinha está indo para cima, ou seja, em relação ao eixo vertical, a pressão está aumentando. Só que como ela não vai nem para a esquerda nem para a direita, o volume permanece constante, conforme aumenta a temperatura. E aqui tem a segunda relação, a pressão e a temperatura aumentam de maneira uniforme, igual. Ou seja, se você aumentou em 3 a temperatura, vai aumentar em 3 a pressão também, tá? Então, a lei geral dos gases. Como que se juntar todas essas informações? Aqui é o que a gente tem chamado de lei geral dos gases, tá? Guardem bastante essa equação. Claro que quando vocês forem precisar usar aqui nas nossas atividades, vai ter formulário, só que essa é uma equação importantíssima para explicar os comportamentos dos gases. Então, se eu pegar a pressão inicial, o volume inicial, e dividir pela temperatura inicial, isso aí vai ser exatamente igual à pressão final vezes o volume final divididos pela temperatura final, tá? Que vale para qualquer gás ideal, que esteja sob condições normais de pressão e temperatura. Então, aqui, a gente está estudando a pressão, o volume e a temperatura de um gás, só que ele está inserido em um meio, certo? Eu posso estar fazendo no laboratório, eu posso estar fazendo na praia, eu posso estar fazendo em cima de uma montanha. Então, a gente considera que vale essa equação para as condições normais de pressão e temperatura, que no caso são pressão de 1 atmosfera, que é a pressão do nível do mar, e a temperatura de 0 graus Celsius, tá? Essas condições do ambiente. Agora, o gás, ele pode variar ali. É importante lembrar que, veja que tem a temperatura em T, só que para usar essa equação, a gente precisa da escala Kelvin, que é a escala do sistema internacional. Beleza? Então vamos lá. Aqui também é mais um aprofundamento, a equação de Clapeyron, que é uma equação geral para relacionar a pressão, o volume e a temperatura de um gás, tá? N é a quantidade do gás em mol e R é a constante universal dos gases, também chamada de constante de Clapeyron. Aqui não vamos entrar em tantos detalhes, mas vocês podem... Isso aqui é até comum para quem for fazer vestibular e Enem, vale a pena dar uma olhadinha com mais calma nessa parte, tá? Da equação de Clapeyron. Então, exemplo 1 de transformação isotérmica. Então, como é que a gente resolve exemplos dos gases? A gente já viu a teoria, vamos ver uns exemplos. Em um laboratório, há uma certa quantidade de gás perfeito, tá? Nesses problemas, a gente sempre vai falar de gás perfeito ou gás ideal, que é a mesma coisa, para que a gente possa aplicar aquelas equações, que sofre expansão isotérmica. O que significa expansão isotérmica? Expansão, o volume aumentou. Isotérmica, a temperatura permaneceu constante. A pressão inicial dessa massa de gás é de 10 atm e o volume 8 litros. Ao fim da expansão, o volume é de 40 litros. Sendo assim, determine a pressão final do gás. Gente, então a gente sempre começa usando a equaçãozinha PI/VI/TI é igual a PV/T. Só que aqui ele fala que é uma transformação isotérmica, então a temperatura inicial é igual à final. Eu posso simplificar essas duas temperaturas. Vai sobrar PI/VI é igual a PV, tá? Então, o que mais? O exercício falou que a pressão inicial é 10 atm, o volume inicial é 8 litros, então eu substituo esses valores aqui na equação. A pressão final é o que eu estou querendo saber, e o volume final é 40 litros, né? Só para a gente voltar aqui, ó. Pressão inicial 10 atm, volume inicial 8 litros. E o volume final é 40 litros, ele quer saber a pressão final. Substituir aqui, agora é só fazer as continhas. 10 vezes 8 é 80, e aqui vai ficar P vezes 40. Para eu descobrir o P, eu passo o 40 dividindo, então 80 dividido por 40 é igual a P, ou seja, o P é igual a 2 atmosferas. Tá bom, pessoal? ATM, a gente pode falar também atmosferas, é a unidade de pressão. Então a pressão final do gás é de 2 atm. Vamos ver agora uma transformação isovolumétrica. Em uma transformação isovolumétrica, olha lá, o gás é mantido dentro de um recipiente de paredes fixas, ou seja, é uma transformação em que o volume não varia. A temperatura final é 3 vezes maior que a temperatura inicial. Sabendo disso, qual é o valor da pressão final do gás? O enunciado nos diz que a temperatura final é igual a 3 vezes a temperatura inicial, certo? Então, utilizando a equação geral dos gases, a gente tem aqui. Primeiro, é uma transformação isovolumétrica. O que isso significa? Que o volume, eu posso cortar o volume inicial com o final. Cortei VI, cortei V. Porque são iguais. O que vai sobrar? PI sobre TI é igual a P sobre T.
E qual foi o dado que o enunciado deu? Que a temperatura final é igual a 3 vezes a temperatura inicial. Substitui aqui. Veja que agora eu tenho TI dos dois lados. Eu posso simplificar o TI, vai ficar só PI sobre 1, 1 não precisa aparecer, igual a P sobre 3. Então, se eu quero descobrir qual que é o valor do P, é só eu passar o 3 multiplicando. Então, P é igual a 3PI. A pressão final é equivalente ao triplo da pressão inicial. E faz sentido, né, pessoal? Falei para vocês que numa transformação isovolumétrica, a temperatura varia igual à pressão. Ou seja, a temperatura aumentou 3 vezes, então a pressão também teria que aumentar 3 vezes, como a gente viu aqui. E agora vamos dar uma olhada nos gráficos. Então, analise o gráfico da transformação isotérmica abaixo e responda qual o valor do volume em V2. O que significa? Isotérmica. Então, a pressão aconteceu em uma temperatura constante. Aqui na fase 1, ela está inicialmente na pressão 10. E no volume inicial aqui, e a pressão aqui na fase 2 está 5, a gente quer calcular qual que é o valor do volume V2. Tá? Então, como é uma transformação isotérmica, a gente usa PI, VI ou APV, aquelas temperaturas cortam, e substitui os valores que temos. No ponto 1, inicial, a pressão é de 10 atm e o volume é de 2 litros. No ponto 2, a pressão é 5 atm e o volume é o que queremos saber. Então, basta eu substituir os valores. Ó. PI eu substituo por 10, VI por 2. P, que é a final, por 5, e o V é o que eu quero saber. Faço 10 vezes 2, que é 20, que é igual a 5V. Para eu descobrir o V, eu passo 5 dividindo. Então, 20 dividido por 5 é 4. O volume final é exatamente 4 litros. Tá? Então, agora vamos ver o funcionamento de um balão. No balonismo, para que os balões possam sair do chão, é necessário que a densidade do ar de dentro deles seja menor que a densidade do ar. Tá? Então, a gente sabe que densidade é igual a massa sobre o volume. Por exemplo, na água. Por que o óleo boia na água? Porque a densidade dele é menor. Ele vai para a parte de cima. E onde M representa a massa do material e V o volume deste. Se o volume de uma certa amostra de gás for maior, ou seja, se ele ocupar mais um espaço, ele vai ser menos denso. Um gás que ocupa um espaço muito grande, as partículas estão muito afastadas, a gente fala que ele é pouco denso. Agora, se o gás ocupa um espaço pequenininho, as partículas estão bem juntinhas, a gente define ele como bem denso, entende? Volume é o contrário de densidade. Aumentou o volume, diminuiu a densidade. E ao contrário, diminuiu a densidade, aumentou o volume. Então aqui, quando o ar é aquecido, tá, ele se expande e as partículas se espalham mais. A temperatura para o balão levantar, voo, é mais ou menos 60 graus Celsius. O que acontece? O fogo vai aquecer o ar, que a gente pode considerar o ar, apesar de ter várias partículas de suspensão, enfim, ele pode ser considerado um gás ideal, e as partículas vão ganhando energia. E conforme elas vão ganhando energia, o volume vai expandindo, elas vão se separando. E o que isso acontece? Faz com que a densidade fique menor, e como a densidade de dentro do balão, do ar de dentro do balão, é menor do que a densidade do ar fora, o balão acaba subindo, tá? Então, é assim que funciona o balão. E quando eles querem pousar, o que acontece? O volume, a densidade precisa aumentar de novo, né? Aí tem uma válvula de escape no balão que libera o ar quente para que o balão possa, o ar de dentro do balão possa resfriar e ele perder a altura. E também simplesmente isso pode acontecer se a pessoa que está conduzindo o balão parar de aquecer o ar, ele vai esfriando naturalmente e vai perdendo a densidade, vai ficando, perdendo o volume, perdão, vai ficando um ar mais denso e vai voltando ao chão, vai diminuindo a altura. Beleza, pessoal? Continue com os estudos. Qualquer dúvida, me procurem que estou à disposição para auxiliá-los. Na próxima aula, a gente vai ver sobre as leis da termodinâmica e aquele motor de 4 tempos, vamos entender melhor como é que funciona. Aqui foi só para a gente pegar os conceitos de temperatura, pressão, volume e as transformações. Qualquer dúvida, podem perguntar.